Olá, vamos dar seguimento ao nosso módulo sobre Mindset para falar agora sobre vendas. Vender em primeiro lugar. Muita gente coloca vendas no topo da sua prioridade. Eu estou entrando nesse desafio, estou entrando nesse mundo do marketing digital para vender. E eu quero vender, e eu vou entrar com tudo. E eu estou precisando de dinheiro. Isso é algo muito natural de acontecer. Inclusive, se você está devendo, é evidente, se você está com algum problema financeiro, que isso é o que está na meta, né? No topo da meta, vender. E isso não é errado no sentido de querer vender, mas sim no referencial que a gente dá. Deixa eu explicar melhor para você. Quando a gente coloca vendas em primeiro lugar, vender é o topo, é o que eu quero, é o meu objetivo. Então, a gente corre dois tipos de situação, a gente corre risco de cair em dois tipos de situação bem distintas e factuais. Ou você consegue vender, e aí ótimo, sucesso, parabéns, ou você não consegue vender e aí falhou miseravelmente agora, e o que vai fazer? E onde eu errei, não é isso? Pelo menos comigo, quando a gente erra, eu acho que com muita gente também, a gente tem hora que não sabe nem onde errou, a gente só sabe que não deu certo, oxa, não vendeu, o que aconteceu? É isso, então a questão de se colocar a venda em primeiro lugar é muito complicado porque a gente fica sem parâmetros para analisar durante o caminho se nós estamos, né, no caminho certo ou não, se a gente vai chegar lá, vai gerar venda ou não vai dar em nada, a gente fica sem referencial, ou vende e deu certo, ou não vendeu e não deu e a gente não sabe por que não deu. Agora, quando você tira a venda do topo da sua prioridade, vender, tira ela do topo, deixa ela do lado, tá? Não quer dizer que vender não vale nada, não é isso, você só tira ela do lado e coloca capital social ali no topo. A gente acaba entendendo que a venda é consequência desse capital social. Vamos entender esse capital social, o que é isso? Capital social são as pessoas que você consegue criar conexão, criar relacionamento, são pessoas que te admiram, pessoas que te seguem, pessoas que confiam em você. Isso constitui o nosso capital social e quando nós colocamos isso no topo das prioridades, a gente consegue analisar se estamos ou não no caminho correto para atingir a venda. A gente sabe se vai conseguir vender ou não durante o caminho, antes da venda ocorrer. A gente já tem indicadores ali nesse caminho, durante a caminhada, que nos mostram claramente se nós vamos conseguir vender pouco, se nós vamos conseguir vender muito ou se a gente não vai conseguir vender. Ao contrário, né, de quando você coloca ali venda em primeiro lugar, você não tem parâmetro algum. Ou você consegue ou não. Então, colocando capital social em primeiro lugar, nós vamos perceber aí alguns indicadores que podem nos orientar para que a gente corrija o nosso percurso para chegar exatamente no ponto da venda e ter sucesso. Porque no fim das contas, vendas nada mais é do que consequência de conversão de capital social para capital financeiro. Qualquer pessoa que tenha capital social, um artista, por exemplo, que tenha uma base de fãs de 5 milhões de pessoas. Essa pessoa que tem esse capital social de 5 milhões de pessoas, ele consegue transformar parte desse capital social em capital financeiro. Então esse artista solta fotos, vende revistas, as revistas correm atrás dele, pagam por entrevistas, porque sabem que as pessoas compram, ele tem um capital social, pessoas que gostam, confiam, admiram no trabalho dele. Então, o segredo, a coisa do Desafio 3K, e não só do Desafio 3K, mas como vender na internet, e não só na internet, como vender no século 21, é isso, a gente pensar em pessoas, porque são pessoas que pagam pelas coisas, não é o dinheiro que paga pelo dinheiro, são pessoas que pagam dinheiro por coisas, por autoridade de outras pessoas, enfim, a gente tem que pensar em pessoas e não em dinheiro. É converter esse capital social em capital financeiro, que tem que ser o nosso foco. Agora, se você foca em dinheiro, você não tem o que converter, né? Você vai converter o que em dinheiro? Só se for através de spam. Você fazendo spam para tudo quanto é lado, pode ser até que você converta, mas você não tem consistência, você não tem solidez. E aí o que acontece? A gente consegue vender hoje, amanhã talvez, depois de amanhã não consegue, fica uma semana sem vender, aí vende dia sim, dia não, um dia vende muito, depois não vende mais, então a gente fica sem estabilidade alguma, a gente não tem a segurança de estar construindo um negócio sólido, conseguindo ali conquistar cada vez mais pessoas, cada vez mais capital social, para gerar uma consistência, para gerar um equilíbrio e cada vez vendas frequentes, né? A gente pode contar com aquela venda diária, a gente pode contar com aqueles rendimentos mensais. Quando se faz spam, isso fica tudo muito frágil, você não pode contar com isso, porque as pessoas não te conhecem, não compram de você por
gostarem de você ou por confiarem em você. Elas compram porque viram uma oferta, alguma coisa que chamou muita atenção delas, né? E a negociação é feita uma vez e acabou. E o importante de se ter capital social é justamente o entendimento de que você pode vender mais de uma vez para essas pessoas. E que essas pessoas, mesmo que não comprem de você, vão falar bem de você para outras pessoas. Então você acaba criando algo que é crescente e automático. E é um boca a boca que não tem igual, né? As pessoas, cada vez chegam mais pessoas, cada vez você vende mais, essas pessoas saem te indicando, essas pessoas gostam realmente de você, e é todo esse mecanismo aqui que eu tô falando que cria a consistência necessária para você viver de marketing digital e ter a garantia que vai chegar o mês que vem, você vai conseguir pagar suas contas, e que ao passar do tempo a tendência é que você consiga vender cada vez mais, criar cada vez mais estrutura, mais capital social e gerar mais vendas, beleza? Por isso, você deve pensar em pessoas. Para usar essa metodologia do 3K, principalmente, é relacionamento, é pensar em pessoas. Porque, como eu disse anteriormente, tá? Quando você pensa em pessoas, você começa a ter alguns indicadores que te mostram se você vai conseguir vender ou não, se você tá no caminho certo ou não. E vamos falar um pouquinho desses indicadores aqui, tá? Imagina, mais ou menos essa situação. Imagina que você vai lá, prepara a terra, aduba, tudo certinho, joga uma sementinha, fecha e tá lá aguando, né? E nada de brotar. Passa um dia, 2, 3, uma semana e não sai broto algum da terra. E você olha para aquela terra e fala, gente, será que isso vai brotar? Né? Será que a venda vai acontecer? Quando você coloca venda em primeiro lugar, você só tem essa percepção mesmo de cima da terra. Você fala, ou brotou e deu certo, né? Ou vendi, ou então não brotou e deu errado. E muita gente, ao passar alguns dias e ver ali que não está brotando nada, ela deixa de mão. Então aí para de aguar, e aí que a semente morre mesmo, e não tem plantinho, não tem broto algum. Agora, quando a gente trabalha com capital social em primeiro lugar, é como se você tivesse um raio-x, você pudesse olhar debaixo da terra para ver se aquilo lá está germinando ou não. E aí basta respeitar o tempo, né, de cada sementinha aí para começar a colher os frutos disso. Então algumas demoram um pouco mais, algumas demoram um pouco menos, mas o importante é você enxergar que aquilo lá está germinando. E basta você continuar aguando, cuidando, que uma hora ou outra vira questão de tempo até que ela brote. Você está vendo que está ocorrendo a germinação. E esses indicadores que nós vamos falar, que aparecem quando você coloca capital social em primeiro lugar, são os indicadores de que a semente está germinando, que são, no nosso caso aqui do Desafio 3K, pessoas te adicionando, pessoas te perguntando coisas em box, pessoas curtindo seus comentários, compartilhando seus comentários, comentando em cima das suas publicações. Enfim, você vê um movimento a seu favor, você consegue ter indicadores referenciais para falar, opa, as pessoas, eu estou sendo útil para as pessoas, me agradeceram aqui, olha que bacana, olha, estão me perguntando uma coisa. Então esses indicadores, fazendo a analogia da sementinha, é como se você pudesse ver a semente germinando para se transformar, né, num brotinho e aos poucos ir se transformando numa árvore bem parruda. Então é muito importante a gente sempre ter no topo essa questão do capital social para que a gente possa mensurar durante o caminho se está tendo efeito ou não. A semente está germinando ou não. Nós estamos recebendo curtidas, comentários, as pessoas estão nos adicionando, estão nos perguntando coisas em box, marcando em publicações. Isso está acontecendo? Sim. Então é questão de tempo, tá? É questão de tempo. Óbvio que tem a questão da repetição, tem um tempo. Imagina comigo uma panela, né? Vamos fingir aqui que a gente vai estourar uma pipoca. Então você tem uma panela, né, no fogo, óleo e grãos de milho. E esse milho, quando aquecido a uma temperatura X, ele se transforma em pipoca. É exatamente isso que eu quero dizer com relação ao tempo. Quando você coloca, né, o óleo na panela, ele está frio. Quando você chega num grupo, ele está frio. Você vai aquecendo as pessoas ali aos poucos. E aí, aos poucos, você vai conseguindo converter milho em pipoca, mas é preciso um tempo para que esse óleo aqueça. Então todo o trabalho que você vai fazendo, ele na verdade vai esquentando as pessoas para a decisão de compra, né? Você vai deixando o lead quente. Tem muita gente que usa esse termo, né? Esquentar o lead, ou seja, né, o lead é aquela pessoa que tem interesse naquilo que você tem a vender, aquilo que você tem a falar. Então você vai esquentando ela, né? Vai esquentando ali a panela inteira, o grupo inteiro, e algumas vão estourar, vão virar pipoca, né? E vão virar vendas. Então essa é uma analogia que dá para entender muito bem duas coisas. Primeiro, que existe um tempo, né? Da mesma forma que também existe um tempo para que uma semente brote da terra e comece aos poucos crescer, se encorpar. Então isso vai um tempo.
É preciso que dentro ali do contexto biológico daquela planta exista um processo, né, constante e crescente de elementos químicos, né, que compõem essa biologia celular da planta para que ela desenvolva. Se aquilo cessa, ela não vai se desenvolver. Da mesma forma, se o óleo esfria, o milho não vira pipoca. Então, é preciso um certo tempo. E esse tempo varia, isso daí depende do conhecimento que você tem, da facilidade que você tem sobre o assunto. Tem pessoas que têm muita facilidade em escrever, em estudar, né? Então as coisas vão mais rápido. Para quem não tem, pode ir mais devagar, mas o importante é perseverar, porque existe um tempo. Então mesmo que no começo não esteja dando resultados aparentes, você continua esquentando, tá? Porque aos pouquinhos o acúmulo dessa função repetitiva de estar lá no grupo engajando, ele vai se apresentar. A questão é que não pode parar e existem velocidades diferentes. E outra coisa que esse exemplo também serve muito bem para ilustrar é que capital social tem que vir em primeiro lugar, porque senão é a mesma coisa de querer transformar pipoca sem ter o milho, né? A pipoca sendo à venda, não é possível vender sem você ter as pessoas que queiram comprar. E o spam ele tenta fazer isso, ele tenta ir lá, não conquista as pessoas, não aquece as pessoas e coloca uma oferta e pode ser que estoure uma pipoquinha de vez em quando. Só que quando você está realmente aquecendo todo o caldeirão ali, todo o grupo, né? Imagina que cada grãozinho de milho desse é uma pessoa. E você está ali colocando publicações onde todas elas podem ver, podem se envolver e vão se aquecer caso se envolvam. Então é muito importante a gente desenvolver essa habilidade de conversar, de se enturmar com essas pessoas, de criar essa aproximação, né? Nós vamos ver isso em detalhes mais para frente. Mas espero que tenha ficado claro aí essa questão, né, do spam e desse tempo, né? É preciso ter um tempo de repetição para que surja um acúmulo ali da ação e aos poucos aí esse acúmulo de ação vá se auto-reforçando. E aí sim, a gente chega num ponto, isso é um ciclo crescente, tá? A gente chega num ponto onde a gente consegue, então, transformar milho em pipoca, lead em cliente, capital social em capital financeiro, ok? Vai repetindo o que você está fazendo e essa popularidade vai crescendo, esses indicadores vão ficando cada vez mais fortes e isso é algo que vai se auto-reforçando, vai amplificando cada vez mais e chega então o momento da venda que nós vamos ver, né, mais abaixo. Mas o importante é a gente entender que capital social é o que tem que ficar em primeiro lugar. Nós precisamos interagir com essas pessoas, nós precisamos tirar dúvida, nós vamos precisar fazer um processo de relacionamento para criar justamente essa conexão, para despertar nelas a vontade de estar perto de nós, a vontade de ouvir o que a gente tem para falar, né? Elas vão perguntar nossas opiniões aí com relação a várias coisas, para que elas nos vejam como uma pessoa de confiança, alguém que se pode confiar, alguém que é parecido. Você já teve talvez essa experiência de falar, nossa, meu amigo X é tão parecido comigo, né? Vocês se dão muito bem, é isso que a gente tem que criar. Capital social, em resumo, tá? Se trata nisso. E a gente tem que colocá-lo em primeiro lugar e entender que a venda nada mais é do que uma conversão de capital social em capital financeiro. E pode ter certeza, você não perde fazer capital social. No fim das contas, a gente não consegue converter raramente, tá? 100% do capital social em 100% de vendas. Porém, aquelas pessoas que não compram de você, durante todo o processo ali dentro do grupo, elas vão te ajudar a amplificar os resultados. Vão ser pessoas que vão estar curtindo, comentando, compartilhando. Muitas vezes, como eu disse, aí a gente encontra alguns elementos que não estavam no nosso planejamento. Alguém chega xingando ou falando uma coisa mais agressiva. E você tem apoiadores que vão entrar ali de livre e espontânea vontade e falar, não, para com isso, não é assim não. Esse capital social é incrível e por mais que as pessoas então não comprem de você e além de fazer isso tudo, elas te indicam outras pessoas. Então capital social tem que vir em primeiro lugar. Se você não conseguir se conectar com as pessoas em vendas do século XXI, você não conseguirá fazer vendas. Muito em breve a coisa vai mirar, tá certo? Vamos colocar esse capital social como prioridade, entendendo que uma vez conquistado, vai ser só um pequeno pulo para passar capital social para capital financeiro e a gente vai falar isso em detalhes nos próximos vídeos aí durante o curso, ok? Então é isso, obrigado, até o próximo vídeo.